Amados, graça e paz, tudo bem? Aleluias! Nosso Deus nos dá a graça e nos permite estarmos juntos mais uma vez, para juntos pregar a palavra de Deus, para juntos aprendermos um pouco mais deste Deus incrível chamado Jesus. Amém? Tema do nosso encontro hoje, julgai os conselhos. Olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 17, no versículo 4. Este plano pareceu bem, ou melhor, pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Vamos refletir sobre isso, porque nesta caminhada, nesta trajetória que seguimos, nesta terra, nós ouvimos muitos conselhos e precisamos aprender a julgar os conselhos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Antes de continuar, quero te pedir para que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus contatos. Amém? Assim você estará nos ajudando a pregar o Evangelho e a alcançar mais vidas. Então, acione lá o sininho para que todas as vezes que nós colocarmos uma mensagem nova, você seja notificado. Amém? E curta os nossos vídeos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Falar sobre julgar os conselhos é de suma importância, porque precisamos de conselhos. Só que existem os conselhos bons e existem os conselhos maus, e nós precisamos ter uma base para saber se esses conselhos têm uma boa origem ou se eles têm uma má origem. Se isso irá florescer ouvindo os conselhos recebidos, ou se esses conselhos nos trará repercussões negativas, causando um fenecimento, causando uma destruição, causando uma discórdia. Os conselhos que ouvimos são de Deus? Os conselhos que estamos ouvindo irá abençoar ou irá amaldiçoar? Sabe, indo por este caminho, nesta direção, fomos até o livro de Esther e ouvimos, e ali percorrendo a palavra, percebemos que um homem chamado Amã simplesmente ficou indignado por causa de um homem chamado Mordecai. Mordecai era o pai de criação da sua prima Hadassa, que nós a conhecemos como Esther. E diz a palavra que Amã, ele maquinava um jeito de matar Mordecai, ou Mardoqueu. Ele planejava, então ele vai e segue por um caminho, ele pede conselhos, ele ouve conselhos de sua esposa e daqueles que o rodeavam. Olha o conselho lá em Esther 5,14, o conselho da esposa de Amã a respeito de Mordecai ou Mardoqueu. Diz assim em Esther 5,14, então Zeres, sua esposa e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Isso é um conselho que este homem recebeu a respeito de Mardoqueu. Conselho este que diz a palavra que rapidamente foi recebido de bom grado, porque veio de encontro, satisfez o coração de Amã, porque esta era a sua intenção, já havia uma inclinação, ele precisava de um empurrão. Depois, ouvindo outros conselhos, nós ainda vamos comentar sobre Amã, ouvindo a respeito de conselho, fui também lá em 2 Samuel capítulo 17, versículo 1, que quando Absalão se rebela contra o seu pai Davi, vem um homem chamado Aitofel, um conselheiro, que também era conselheiro de Davi,
e de repente virou a casaca, Aitofel pediu a Absalão, lá em 2 Samuel 17:1, pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar, para que todo o povo fique em paz e te sirva. Conselhos estes que a finalidade era matar. Conselhos estes que a finalidade era atacar um filho de Deus. Conselhos tanto de uma parte quanto da outra, tanto de Aitofel aconselhando Absalão, incentivando a atitude de Absalão se rebelar contra o próprio pai. Conselhos como o de Amã, de Zeres, a sua esposa e seus amigos, de fazer uma forca para matar Mardoqueu ou Mordecai. Conselhos estes que precisam ser julgados. São conselhos como esses que em algum momento você pode obter e que você precisa, meu irmão, minha irmã, aprender a julgar os conselhos. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Então o melhor conselho é aquele que está na direção, que segue as diretrizes de Deus, que segue as orientações do Pai. Todos os conselhos bons são aqueles que constrói e não destrói. Todos os conselhos, para serem bons, têm que vir do Pai das luzes. Tem que vir do nosso Deus querido. Você pode ouvir os conselhos humanos, mas no final de tudo isso você tem que dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, eu ouvi tantos conselhos, mas a última palavra, quem dá o voto Minerva aqui, Senhor, é Tu. É Tu que darás a direção, é em Ti que eu colocarei o meu olhar, é em Ti que eu estarei pronto para ouvir os conselhos certos. Por isso, Pai, me oriente o que caminho devo andar, o que devo fazer. Porque os conselhos são dados, são variados. E o interessante é que quando, voltando lá, ainda continuando em Absalão, que no versículo em diante diz assim: e farei que se volte para ti, e todo o povo fique em paz e te sirva. E depois você ouve mais à frente que isso pareceu bom, como diz o texto que nós lemos. Este plano pareceu bom a Absalão e todas as autoridades de Israel. Às vezes nem sempre aquilo que a maioria quer é o que Deus quer. É o que Deus deseja que você faça. Às vezes, não é porque uma grande quantidade de pessoas decidiram que esta seja a melhor opção. Então, antes de tomar a decisão, ouça o conselho de todos. Porém, a resposta certa vem de Deus. É Ele que tem que ser aquele que irá dizer: é assim que tem que ser. É neste que você deve confiar. Porque nem sempre a maioria está com razão. Existe um dito popular que a voz do povo é a voz de Deus. E eu te pergunto, será? Porque quando Jesus está para ser crucificado, o Pilatos perguntou: o que devo fazer? Crucifica. E depois o povo disse lá, diz a multidão, a maioria, que o sangue dele caia sobre nós e os vossos filhos. Isto é a voz de Deus? Precisamos estar atentos em relação a isso. Ouça todos, como diz o apóstolo Paulo. Ouvia tudo, mas retém no coração só o que é bom. E isso que é bom tem que estar em linha, tem que estar em concordância com a palavra de Deus.
Então, seja Deus o último não, o primeiro na verdade. Você pode ouvir a tudo, mas a resposta que você irá seguir, aquela que você irá caminhar, seja a resposta de Deus. Amém? Fique com esta palavra e que esta palavra possa te trazer uma direção, em nome de Jesus. Quero orar por você, Senhor. Oro para que Tu abençoe esse irmão, esta irmã que está prestes a tomar uma decisão, que o Senhor fale, que o Senhor oriente, Deus, para que as decisões aqui a serem tomadas sejam aquelas que venham do Teu trono, Pai. Que ele esteja atento, que ela esteja atenta a ouvir e a seguir os Teus mandamentos, para que tudo lhes vá bem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e lembre-se, julgue os conselhos, em nome de Jesus. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.